Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Me desculpem, mais 15 dias, né? Desde o último vídeo que eu tive com vocês. Mas é que a coisa tá muito corrida, gente. Me desculpe mesmo. Então, antes da gente começar, curte logo, já dá um incentivo, compartilha esse vídeo, manda para seu pai, para sua mãe, para quem você sabe que gosta de leitura, porque aí você faz o canal crescer. Vamos ver se a gente consegue passar do número de 2.000 pessoas com a gente, vamos aumentar a nossa família. Prometi a vocês, C.S. Lewis e o seu Aquela Fortaleza Medonha, da trilogia cósmica, o último livro da trilogia cósmica, este aqui de 1945 para 46. Esse aqui em 1943, esse é de 43 e esse de 1938 para 39, o que quer dizer que Lewis construiu esta obra, e é muito importante você entender isso, no período da Segunda Guerra Mundial. Isso quer dizer que tem eugenia, tem tecnologia voltada para a morte, tem as descobertas depois dos campos de concentração e a utilização da ciência dentro de um cenário vexatório, nojento, que foi o processo desses centros de concentração do povo sionista, do povo judeu, por parte dos nazistas. Isso vai fazer parte, inclusive não como influência para Lewis, mas como o alerta que Lewis havia dado, assim como Chesterton propôs esse alerta e o próprio George Orwell. Bernard Shaw tem culpa nessa história, tá? Ele era um cara que gostava muito de eugenia, apanhou tanto do Chesterton quanto do C.S. Lewis. Bom, esta é a terceira obra da trilogia, que nada mais, nada menos mostra alguns contextos, em geral são contextos voltados à apologética, a visão de C.S. Lewis acerca da ciência, a visão de C.S. Lewis sobre o risco do cientificismo e o desenho que C.S. Lewis tem crítico, tanto no contexto da educação, quanto no contexto da religião vazia e seca, a serviço do nada, e também daquele processo meio que nihilista do homem ou da humanidade com relação a tudo aquilo que eles viviam naquela época. Lembra você, não é uma ficção científica tranquila para se ver, não é uma fantasia dentro daquilo que você espera que seja fantasia, e eu pessoalmente digo sempre, para quem nunca leu C.S. Lewis, não é por aqui que deve ser o início. Mas não é mesmo, porque você precisa compreender como Lewis escreve a partir principalmente desse cara aqui, do George MacDonald, seu livro Fantastic, que foi a obra que o Lewis leu e acabou tendo George MacDonald em alta monta. Todos os dois escritos não são escritos fáceis para quem não está acostumado com a perspectiva desses autores, né? O Lewis, ele é uma espécie de bordador quando ele escreve. Ele está intencionando uma coisa, mas ele vai bordando como se fosse um tapete, e você que está olhando ele ainda bordando não sabe todo o retrato do que ele quer dizer. Você só vai descobrir depois que tiver lido todo o livro. Esta obra, principalmente através da tradução do professor Carlos Caldas, meu querido amigo, que eu mando um grande abraço, ela também deixa muito clara o conteúdo intelectual do Lewis em citar expoentes britânicos, autores e a história britânica, filosofia, teologia, obras clássicas. Tudo que está no enredo da literatura e da cultura ocidental, o Lewis derrama nesta última obra. Aquela Força Medonha, assim que enlaçada pela Thomas Nelson, ou Uma Força Medonha, ou que faz parte da trilogia cósmica, trilogia espacial ou trilogia Ransom, é o terceiro livro, então, de tudo aquilo que foi construído pelo Lewis com uma ideia a partir de uma aposta que ele fez com Tolkien. Eu já falei isso na primeira resenha do livro Perelandra, do livro Aquele Planeta Silencioso. E a cosmogonia do Lewis, ela é trabalhada com respeitos e personagens como os Edilas, espíritos espaciais,
o Malendil, que é o criador, e os Yoyarsa, que são os responsáveis espirituais por cada um desses planetas, e ao mesmo tempo o nome desses planetas é Malacandra, é Marte, Perelandra é Vênus e Chukandra é Terra. Então, se esses primeiros 2 livros se passam fora da Terra, esses aqui acontecem o fechamento em Chukandra, então o planeta Terra propriamente dito, tá? Ele tem um diálogo interessantíssimo com algumas obras que eu vou citá-las cada uma e vou fazer o contraponto, porque esta obra mostra efetivamente a visão do Lewis acerca de mundo e de tudo aquilo que eu já antemão coloquei para vocês, né? A história se passa na região fictícia, na cidade, pequena cidade fictícia, uma cidade universitária, cidade de Eddystone, tá? E dentro de uma universidade chamada Bracton, onde você tem um casal, o Mark e a Jane. Esse casal é muito importante porque cada um deles representa um tronco de análise do Lewis, e aí sim, é bem e mal mesmo dentro do contexto. Tá bom? Essa obra pode ser considerada uma obra distópica? Pode. É uma obra apologética cristã? Sem dúvida nenhuma. Ela descreve a personalidade de Lewis acerca do mundo? Não tenho dúvida nenhuma também. E é uma obra de crítica severa? Também é uma obra de crítica severa e de antagonismo ao cientificismo, tá? Então, ela está capitaneada nesse sentido. Então, o Mark, ele faz parte daquela pessoa. Eles são um casal, o Mark e a Jane são um casal, não são um casal bem resolvido, é um casamento muito mais de contrato propriamente dito do que realmente um casamento comprometido, do qual o Lewis vai mergulhar dentro desse processo. É muito interessante, porque esse livro é escrito quase que 10 anos antes do casamento que ele vai ter com a Joy Davidman, né, que foi uma escritora, uma poetisa norte-americana, e que lá nesse casamento ele demonstra e ele cumpre efetivamente aquilo que ele pensa acerca de casamento, que é deslocado para dentro desta obra, tá? Esta empresa, ou esta indústria, ou essa companhia, uma companhia complicada, o que o Mark vai chamar, o Mark é a INEC, ela é voltada à ideia da ciência como a resolução de tudo da humanidade, e o risco pelo qual o Lewis tinha desse processo todo de perceber o homem se utilizando do poder para dominar o próprio homem. E aí entra aquela ideia, né? Ele viu isso acontecer, ele alertou e viu isso acontecer, ele viu a eugenia nascer, ele percebe o nazismo com uma grande força, ele vê as máquinas ultra tecnológicas destruindo o homem, e depois, como eu disse para vocês, o uso da medicina, principalmente da ciência da ortopedia, para poder fazer testes com judeus como se fossem cobaias para cientistas alemães, para o bem maior de uma nação ou da sociedade em geral, né? Então ele bate muito nesse forte, e o Mark é aquele cara covarde, aquele professor que tem uma bolsa de estudo em sociologia nessa universidade de Bracton, mas que o INEC intervém nessa universidade contratando vários professores para que trabalhem com eles, e traz aí então uma filosofia de uma entidade muito obscura que é o próprio INEC, e que tem uma certa liderança questionável, diria assim. Então, o INEC, o que ele representa? Para quem sabe o que é a trilogia cósmica, ele representa o Weston, o Dr. Weston, o Divine, que foram cientistas que aparecem no primeiro e no segundo. O Weston aparece no primeiro e no segundo livro, o Divine aparece no primeiro e no terceiro livro. Depois você vai saber por que o Divine aparece no terceiro livro, eu não vou explicar para vocês, mas que são homens que trabalham, já a gente vai descobrir que trabalham para a SINEC com interesses obscuros também, né? E tudo vale para tal progresso científico, e é por conta disso que você tem personagens, por exemplo, como o personagem mítico Alcazan, faz parte desse processo. Ele logo no início do livro, ele é falado, ele é mostrado por Lewis, e ele vai estar muito integrado numa certa intenção de Lewis em demonstrar uma situação bastante dantesca, inesperada inclusive, né?
Tem a fada Redcastle, Castelo Forte, né? Fada Redcastle, o nome fada já não é à toa, né? Que é uma mulher que está à frente da polícia do INC, porque esta empresa, o INEC, o que ele vai fazer? Ele vai começar não apenas cooptar professores, como vai comprar terrenos daquela região. E em dado momento ele vai expulsar moradores também dessa cidade e causando o caos, inclusive com assassinatos. Acontece um assassinato que logo depois, que mais à frente vai ser explicado, e que mostra justamente a visão do Lewis fria, realista acerca daquilo que ele entendia que empresas ou visões cientificistas podiam trazer ao mundo. Ele está sendo um visionário. Nós vivemos hoje esta situação, né? E dentro desse processo todo você tem outros, como Whitney, você tem William Highest, que é o que vai ser assassinado, você tem um tal de um elemento progressista dentro desse processo todo, Strake, e um italiano, o Filostrato, né? Esses homens todos, eles fazem parte e representam aquele pessoal muito pragmático e que não vê limites para impor a ciência aos outros. Esse impor a ciência aos outros, ele chamará, obviamente, de cientificismo. Do outro lado você tem a Jane, que por acaso estará também, ingressa num grupo onde tem o Dr. Ransom, que é a imagem do próprio irmão e amigo Tolkien, do qual Lewis teve tanta amizade, tanta proximidade. Por isso que o Ransom é um filólogo, e o Ransom, de certa forma, detém em si mesmo tudo aquilo que Lewis admira no ser humano: fidelidade, ética, consciência e uma espiritualidade construída com muita força que sobrepõe as questões religiosas, tá certo? E aí, obviamente, você tem a própria Jane, você tem um tal rei pescador, e por outro lado você tem mais outros tantos personagens aquela Fortaleza Medonha, que faz com que, por isso, quem não está muito ambientado com a perspectiva de Lewis no seu escrever, começa a se sentir cansativo, pelo menos na primeira metade do livro, e isso não é uma injustiça, porque ele está construindo toda uma condição clara da história. Lembre-se que ele vai se utilizar da fantasia para jogar a você e a mim, que estamos lendo essa obra, os conceitos mais importantes na perspectiva do autor, do próprio autor. Tá? O que eu posso, então, e aí vamos trabalhar um pouquinho, 3 pontos que eu vi claramente importantes para esse livro e que você que estiver lendo precisa estar muito atento. O primeiro, ele demonstra claramente a necessidade de você compreender o sentido de fantasia. Esse livro é uma ficção e ele também fala sobre fantasia. E aí eu vou ler logo no início o que ele nos escreve. Deixa eu ver aqui, gente. Chamei esse livro de conto de fadas na esperança de que os que não gostam de fantasia não sejam enganados pelos primeiros 2 capítulos e venham a continuar a ler, para depois reclamar decepcionados. Se você me perguntar o porquê de pretendendo escrever a respeito de magos, demônios, animais amestados e anjos planetários, eu, no entanto, começarei com cenas de personagens tediosos. Respondo que estou seguindo a tradição dos contos de fadas. Nem sempre percebemos os métodos deles, porque os chalés, castelos, lenhadores e reis mesquinhos com os quais um conto de fadas tem início tornaram-se para nós tão remotos quanto as feiticeiras e os ogros que virão aparecer depois. Mas eles não eram remotos de jeito nenhum para os homens que os criaram e os primeiros que desfrutaram dessas narrativas. Mais à frente ele vai dizer o seguinte: esta é uma história inacreditável, entre aspas, sobre a malignidade, ainda que por detrás dela haja um ponto muito sério, que tentei apresentar no meu livro A Abolição do Homem. Na narrativa, o limite dessa malignidade foi apresentado tocando a vida de uma profissão comum e respeitável.
É claro que eu não escolhi minha profissão por achar que os professores universitários são mais passíveis de serem corrompidos que quaisquer outras pessoas, mas porque a profissão que eu exerço é aquela que eu mais conheço para escrever a respeito. E lá no final ele diz: quem quiser saber mais a respeito de Númenor e o Ocidente verdadeiro terá que, lamentavelmente, esperar a publicação que existe apenas no manuscrito do meu amigo professor J.R.R. Tolkien. Esse livro é este aqui que ele está falando, tá? É o Contos Inacabados de Númenor. O tempo dessa narrativa é vagamente depois da guerra, e o livro conclui a trilogia da qual, além do Planeta Silencioso e a primeira parte de Perelandra e a segunda, mas pode ser lido separadamente, e ele também vai levantar esta obra do Tolkien aqui, sobre Arthur, a queda de Arthur. Então, o primeiro passo é, você tem que entender como Lewis abordava o contexto voltado à fantasia. Fantasia para Lewis não tem nada a ver com os contextos utilizados pela Disney. Isso quer dizer que a Fada Sininho jamais seria parte do entendimento de Lewis como fantasia ou como conto de fadas. Até porque ele também, acabei de falar para você sobre o George MacDonald, e o primeiro livro, que infelizmente acho que não vai dar para pegar aqui, que o Lewis tem nesta área, que pega em mãos, ele se apaixona de George MacDonald, é fantástico. A Fairy Romance for Women and Men, ou seja, um conto de fadas para homens e mulheres. O que Lewis está tentando dizer é o seguinte: quando um autor de conto de fadas escreve algo, ele não está escrevendo tão somente, ou talvez nem esteja escrevendo para crianças e para os infantos. Ele está trazendo uma narrativa metaforizada, mas que contém intuições, ideias e razões muito concretas e adultas, das quais nós precisamos depurá-las para entender o que está por trás dessa trama, que são informações pertinentes para os nossos dias, para as nossas relações e para as nossas verdades. Então, este é o primeiro ponto do qual você precisa se ambientar, compreender o sentido de fantasia em Lewis. E aí eu posso indicar para você um texto também que está na obra Sobre História do C.S. Lewis, da própria Thomas Nelson. Não enganado estou, ele está na página 50, Armandos? Não, 90. Por vezes os contos de fada podem dizer melhor do que deve ser dito. Então, guardem isso para vocês. Vale a pena ler isto aqui. E no livro, se você quiser realmente lê-lo e se você conseguir dominá-lo, principalmente leia esse prólogo de introdução do Lewis, para que ele já honestamente, aliás, se algo que Lewis possui era honestidade intelectual, honestamente te informa como você deve atuar, tá ok? Aí tem uma segunda situação, e ela é, preste atenção, segundo ponto, entendam que se trata, como eu falei, de uma fantasia, mas com base crítica. Ou seja, ele é um livro crítico dividido em 3 temas clássicos. Primeiro, ele é distópico, daí o elogio. Ele até se dava muito bem, sabe? O Lewis e o George Orwell se davam muito bem. O Lewis, na sua análise literária, num livro sobre análise literária, ele faz elogios rasgados ao Animal Farm, né, do George Orwell. E George Orwell ficou apaixonado aquela fortaleza medonha. Ele é um livro distópico, porque ele demonstra uma instituição que domina uma universidade, domina pessoas por um interesse obscuro, governada ou liderada por um ser estranhérrimo, que tem professores malignos contratados com o pior poder possível, que tem uma mulher truculenta, chefe de uma polícia feminina e da polícia institucional,
que matam pessoas, que destroem parques, que poluem rios, que tiram pessoas dos seus lugares de vida, das suas casas, despejam-nas e trazem pobreza em nome de uma certa peculiaridade científica. Essa é um elemento realmente distópico, onde Lewis está olhando lá para frente, algo que realmente veio acontecer, tá certo? Deixando claro, Lewis nunca será contra a ideia da ciência. Lewis sempre será contra a ferramenta da ciência sob interesses econômicos e interesses totalitários, a fim dos homens, ao administrarem e dominarem a natureza, a poderem, a partir daí, ter tecnologia o bastante para dominarem os próprios iguais, semelhantes, os seres humanos em geral, tá certo? Então, ele é um livro distópico. E segundo, nesse primeiro momento, ele é um livro apologético. Apologia, defesa. Ele é um livro da apologia cristã. O Mark e a Jane não estão aí à toa. Ele também vai falar sobre, por exemplo, a excelência cristã numa relação entre um homem e mulher. Ele fala sobre casamento. Lembrando a vocês que 10 anos depois, mais ou menos, ele vai se casar com a escritora norte-americana, poetisa norte-americana, Joy Davidman. E essa ideia hoje que nós temos de progressismo e de conservadorismo é uma ideia meio apagada, porque as duas alas elas tendem a aceitar as transformações. O conservador, no caso do Lewis, sempre estas mudanças, segundo o Zeitgeist do tempo, das eras, elas devem ser mais lentas. Mas o próprio Lewis esteve à frente, por exemplo, quando ele casa com a Joy, porque primeiro ele casa com ela para que ela tivesse direito de cidadania britânica, visto que o ex-marido dela foi um monstro também, poeta. E eu falo um pouco sobre a história dela numa dos meus debates acerca das obras do C.S. Lewis. Ele é um homem que a agredia, e ela trocava cartas com o Lewis, e depois Lewis casou-se com ela, depois se apaixonou por ela, e tivemos um casamento de 4 anos que desenvolveram 2 livros importantes. Um, Anatomia do Luto, que veio discutir um outro livro que ele escreveu aqui, que é sobre o problema da dor ou do sofrimento. Já falei sobre esta obra aqui, vale a pena você ler. Agora, vamos fazer um diálogo importante no campo da ciência? Pois então vamos. Nesta obra, para que vocês vejam como esses diálogos eles são fortes, em dado momento existe um tema muito importante que eu vou ler aqui no Abolição do Homem e que você vai ver que se corresponde com o texto do romance do Lewis aqui no Aquela Fortaleza Medonha. Então vamos lá na página 59. Diz o Lewis, aqui é Lewis escrevendo: nem estou considerando ainda se o resultado total de vitórias assim tão ambivalentes é uma coisa boa ou má. Só o que estou deixando claro é o que a conquista da natureza pelo homem significa realmente. Sobretudo nesse estágio final, que talvez não esteja longe. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética, condicionamento pré-natal e da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. A natureza humana será a última parte da própria natureza a se render ao homem. A batalha então terá sido vencida e teremos então arrancado o fio da vida das mãos de Cloto, que é uma moira, o pensamento grego das moiras que tem sobre si o poder de dominar a vida. Então, através de uma ação de cortar um fio de cabelo, você acabaria morrendo dentro desse processo. Então, a batalha teria sido vencida de fato. Mas quem precisamente terá vencido? Olha só o que aparece aqui na página 279 e 80, mas eu vou falar só da página 280. Como o que está aqui na Abolição do Homem
ele se encontra aqui também. Homens perversos, enquanto ainda em seus corpos, ainda rastejando nesse pequeno globo, entrariam no estado até aquele momento. Eles só entravam depois da morte e teriam a capacidade de agir dia e noite sem parar, e o poder dos espíritos malignos. Mas o que me interessa dizer a vocês é isso aqui, ó. A natureza, por sobre todo o globo da Terra, tornar-se-ia escrava deles. E desse domínio, com certeza, não se via um fim antes do fim do próprio tempo. Aqui também, na própria obra sobre histórias, existe um texto que vale muito a pena você ler, que são as cartas ao professor Haldane. Deixa eu ver aqui, uma resposta ao professor Haldane na página 126. Olha o que ele deseja deixar para o professor Haldane e quais os livros que ele levanta como importantes num debate sobre ciência. Ele, um teísta, o Haldane, um materialista histórico, vão discutir aspectos relativos à ciência. Ele diz o seguinte: minha principal crítica ao artigo do professor é que, desejando criticar a minha filosofia, se eu posso lhe dar um nome tão pomposo, ele quase ignora os livros em que tentei estabelecê-la e direcioná-la ao escrever meus romances. Ele foi informado no prefácio de Uma Força Medonha que as doutrinas por trás desse romance poderiam ser encontradas e despojadas das suas a sua máscara de ficção em A Abolição do Homem. Isso quer dizer o seguinte: se você ler a Abolição do Homem, compreender a Abolição do Homem, ao ler o livro, a trilogia cósmica e principalmente a Fortaleza Medonha, você estará amparado tecnicamente, filosoficamente, do pensamento desses pequenos textos do Lewis a partir da coerência que ele tinha com relação à ciência. A deixar claro que Lewis teve grandes debates e uma das obras, inclusive vou trazendo ela aqui para a gente estar conversando sobre ela, The Letters from Narnia to Space Odyssey, que é uma conversa durante 10 anos de cartas entre Arthur C. Clarke e o próprio C.S. Lewis, conversando um pouco sobre o contexto de ciência, para que você entenda sobre o contexto da ciência como progresso futuro. O Lewis, quando se discutia na produção e a possibilidade dos homens mandarem foguetes para qualquer tipo de planeta dentro do universo, ele diz o seguinte: olha, não me preocupa o fato de nós podermos manejar os foguetes e a tecnologia de viagens intergalácticas. O que me parece importante é saber se quem estará dentro desses foguetes fará exatamente a mesma coisa que faz aqui na Terra e em outros planetas. Ou seja, o homem dominador, o homem famigerado, a sociedade, o ser humano que deseja sempre transpassar, atropelar o seu semelhante, será que ele faria a mesma coisa, as mesmas dominações de outros planetas? E aí ele pergunta, seria isso mesmo um progresso ou um desserviço a todas as outras raças que não a raça humana aqui na Terra? Então, o Lewis ele era muito criterioso, ele era muito crítico e ele era muito realista com as relações futuras concernentes a esse tipo de propósito. Bom, aí o terceiro ponto, esta batalha realmente acontece e os antagonistas não são demônios. O que ele está tentando demonstrar aqui é que as críticas que ele detém à ciência não terminam só na ciência. Há uma crítica social, há uma crítica direta também ao subjetivismo educacional, levantado também por ele aqui em Abolição do Homem, e mostra esta crítica de uma forma muito clara. Eu tenho ela aqui, deixa eu ver ela aqui para vocês, na página 404. Olha só onde ele quer chegar. E aí, a partir daí, eu vou dizer como o INEC trabalhava nas suas instrumentalizações, e veja bem se isso não está acontecendo nos dias de hoje. Nós somos 4 homens, é o Dr. Ransom falando, nós somos 4 homens, algumas mulheres e um urso. Eu vi a época em que Logres era apenas eu mesmo, um homem e 2 meninos, e um deles era um bronco.
Mesmo assim, nós vencemos. Agora vem o fato, que é uma crítica que Lewis tem a todo o processo de contaminação de narrativas ante aquilo que ele entende como base intransponível para a sociedade ocidental. Agora não dá para fazer assim. Eles, quem são eles? Os INEC. Eles têm uma máquina chamada imprensa, por meio da qual as pessoas são enganadas. Mas nós morreríamos e ninguém ficaria sabendo. Ou seja, será que todas as narrativas que vêm da imprensa são verdadeiras ou estão a favor de um poder maior do que elas? Essa pergunta você responde. Segundo, mas quanto aos clérigos de verdade, eles não ajudam. Não podem ser que todos os sacerdotes e bispos estejam corrompidos? Aí ele diz: a própria fé vem sendo despedaçada desde o seu tempo e fala com uma voz dividida. Mesmo se ela fosse uma só, os cristãos são apenas a 10ª parte da nossa população. Eles não ajudarão. É uma crítica com a estrutura social que está sendo montada e é para ele os padrões não apenas não morais, mas os padrões éticos de uma sociedade que estão sendo deturpados, inclusive nos processos mais aprofundados da espiritualidade. Então, em nome da espiritualidade que Lewis tanto possuía, ele critica a religião vazia a serviço dos poderes. O próprio subjetivismo educacional, conforme eu disse no Abolição do Homem, e toda essa costura. Essa questão do subjetivismo educacional, ela se encontra também neste livro aqui, ó, O Grande Divórcio, que é uma das obras mais interessantes que eu já li do C.S. Lewis e mais produtivas. Ele tem um diálogo com um professor da academia em que o professor, que é um teólogo, ele se perde num contexto apenas tecnicista, sem entender o espírito das coisas, a vivência com a suavidade e com a espiritualidade que é transformadora. É óbvio que dentro desses livros, é óbvio que dentro do Aquela Fortaleza Medonha, você encontra Jesus Cristo, você encontra a influência do cristianismo na visão dele como sendo a melhor proposta para a vida de um ser, o modelo que ele entendeu mais completo e mais bem fechado para que nós pudéssemos não necessariamente sermos felizes, mas que tivéssemos um contexto ético. A diferença entre o Mark e a Jane é que a Jane tem, e aí falando um pouco sobre o livro, ela tem premonições, ela tem sonhos que passam a ser importantíssimos para o enredo do filme. E o Dr. Ransom, ele faz parte deste grupo, enquanto do grupo do Mark eu já disse todos os personagens. O Mark é a representação da futilidade, daquele que larga tudo que é mais importante em favor do sucesso, em favor dos grupelhos, em favor de um serviço de poder, que está interessado pelo salário, que é um homem que, apesar de ter muito conhecimento, ele é vazio efetivamente, que a sua relação marital com a Jane é uma relação seca, partida, descontrolada, em que ele é capaz de observar que o caminho que ele está tendo não é dos melhores, mas consegue trocar a relação com a Jane em detrimento para um sucesso, digamos assim, fugaz. A Jane é aquela mulher em dúvida, esvaziada da esperança da relação com alguém, ainda que tenha tido um contato com a religião cristã, ela é esvaziada em relação a isso, e nesse sentido, esse texto ele também pode estar sendo trabalhado ao lado do Carta do Diabo ao seu aprendiz, que trabalha muito essa questão da secura religiosa, mas é a Jane que vai ser recebida pelo Ransom, e ele que vai começar a indicá-la sobre como se daria o amor de um casal, o que seria mais esperançoso, o que seria mais, digamos assim, rico nesta relação. E obviamente, como é uma apologética, ele está introduzindo aqui a perspectiva não do cristianismo religioso, do cristianismo moralista, mas da relação saudável entre marido e mulher,
mulher dentro do contexto do qual ele está colocando, e aqui ele desenvolve a ideia de amor, de certa forma, que você pode estar lendo na obra do Lewis, Quatro Amores. A Jane é tão importante, que dentro desse processo todo vão chegar dois, digamos assim, ícones míticos. Um é Alcazan, que é um cara que é assassinado ainda no período medieval, decapitado, era um ladrão, e o outro é o Mago Merlin, que para muitos, dentro da tradição britânica, era filho do próprio demônio, ou então de movimentos intergalácticos espaciais, né? E aí é nessa costura que você vai precisar tomar muito cuidado. Você vai ter que entender o significado de Alcazan e o significado de Merlin dentro da relação de Merlin com Ransom e de Alcazan com todo o Inek. Aí está o efeito da ficção ou da fantasia que Lewis tanto defendia. Ele está descarregando para você todo o sentido de observação crítica que ele tem do mundo a partir todos esses pontos que eu estou entregando para você por meio de uma ficção científica, por meio de uma fantasia. Da mesma forma que ele demonstrou toda a sua apologética de fé em Nárnia. Pouca gente sabe que Aslan, por exemplo, é representatividade pura de Jesus Cristo, e que os quatro irmãos são a representatividade pura da humanidade. Tá? Lewis é um homem que precisa ser lido, e ele vai ter em Ransom o seu próprio espelho, o espelho ético, o espelho desejado por Lewis na formatação de um ser humano, o contexto da fidelidade, o contexto do amor, da integridade e de não se vender por qualquer tipo de opção de poder. Peço a vocês, curta o canal, participe conosco, esteja de forma muito forte compartilhando esse vídeo. A pergunta que eu passo para você: é preferível você entregar a sua vida pelo poder, ou você ter o poder de fazer a sua vida melhor por algo melhor e maior do que todas as riquezas que você gostaria de ter? De certa forma, esse livro nos trata neste fenômeno, nesta ideia, e digamos nessa especialíssima santidade, que é não ser cooptado pelo poder. Lewis nos traz uma grande obra e que vale muito a pena. Os dois outros livros eu já fiz a crítica e a literária deles em outros livros, em outros vídeos, e indico a você. Tenha paciência. E se você nunca leu Lewis, tem um vídeo meu que fala de como poder entender e compreender Lewis. Comece lendo Nárnia, depois vai para as suas biografias dele, a autobiografia dele também. Começa a compreender os estágios de como esse homem foi produzido a partir das suas relações, um homem que foi capaz de ter a relação que ele teve com a Joy Davidman, um homem que adotou uma família para si, que era a família do seu amigo que morreu na Primeira Guerra Mundial. Compreenda que você está diante de um ser especialíssimo, cheio de defeitos, mas que compreendeu a melhor forma de viver. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Trilogia Cósmica, Trilogia Espacial, Trilogia Ransom, o Planeta Silencioso, que é o Marte, Malacandra, Perelandra, que é Vênus, e Chulcandra, que é a Terra, estão dentro desse livro. O terceiro, obviamente, se passa em Chulcandra, na Terra, e você tem uma guerra espiritual, uma guerra espacial, uma guerra humana no primeiro passo. É uma guerra da tua humanidade com aquilo que você tem de pior e a tua humanidade naquilo que você pode ter de melhor. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Até o próximo vídeo. Obrigado!